o estado da arte que faz evoluir. Cara, esse é um pensamento bem legal, bem inovador. Eu já tô nessa pegada gravando bastante vídeo sobre isso, porque realmente é algo que fez muito sentido para mim nos últimos tempos e vale muito a pena compartilhar aqui. Mas basicamente, o termo que eu aprendi com o Ike, inclusive, Ike Batista, é da gente buscar o estado da arte nos negócios. O que quer dizer isso? O estado da arte. É basicamente você buscar a essência, a raiz daquilo que você está fazendo, para conseguir dessa forma entender o conceito e montar, vamos dizer, o quebra-cabeça de outras formas. Colocar novas peças ou retirar peças que já não fazem sentido. E não é uma tarefa fácil, você tem que realmente estudar a essência de algo para realmente fazer acontecer. Um exemplo que eu gosto de usar muito é o do Elon Musk. O Elon Musk foi entrar no mercado de energia elétrica, mais especificamente automotivo, né? Faz carros elétricos com a Tesla, e ele esbarrou numa dificuldade ali, numa pedra, né? Que era o preço das baterias. Ele via que o preço das baterias que ele pagaria para fazer, para fabricar, seria muito alto. E isso é algo que dificultou. Só que, em vez dele se conformar com isso e adaptar e diminuir as margens dele, cara, ele foi buscar o estado da arte de como é feito uma bateria elétrica. E a partir disso, ele conseguiu criar uma outra combinação que, se eu não me engano, abaixou 70% do custo que ele teria de fabricação. Simplesmente mudando os materiais, mudando a forma ali que é feito e adaptou isso em um processo. Então, esse é um grande exemplo de você buscar o estado da arte. E você não necessariamente precisa, todo momento, ir tão a fundo assim como ele foi estudar a parte química e tal. Claro que se você for, você vai conseguir descobertas muito maiores e melhores. Mas é uma coisa que nenhum empreendedor praticamente olha. A gente que é empreendedor está muito olhando assim para a operação do dia a dia, como que a gente melhora a equipe, cultura e tal, ou como que a gente paga menos no cliente, como que a gente faz o cliente ter uma jornada maior. Tudo isso é muito importante. Agora, se você quer algo de longevidade, tem que criar primeiro a cultura em você de buscar sempre uma inovação, uma coisa mais eficaz do que você já tem, do que o mercado já se adapta. Uma coisa que me chamou muita atenção na entrevista que eu vi do Ike é que ele fala da super cana dele. Claro, muito vendedor, muito bom, né, de vendas. Só que realmente, se for tudo isso que ele falou, é um ótimo exemplo de você buscar o estado da arte. Super cana, basicamente, é uma cana de açúcar, onde ele mudou ali eu não sei exatamente o termo, mas basicamente a combinação genética de uma semente de cana, e a partir disso, a cana dele cresce 3 vezes mais, gera muito mais biomassa, vai gerar muito mais aproveitamento na mesma área construída. Pensa o seguinte, você trabalha no agro, por exemplo, você tem lá 1.000 hectares, você produz X de cana com 1.000 hectares. Se você quisesse produzir 3x, você teria que comprar mais 2 terrenos para ficar 3 terrenos, entendeu? Construindo isso. Com essa super cana, você pode construir 3x no mesmo terreno. Olha só, é uma ineficiência que ele encontrou e foi tornar algo mais eficiente. Mas como que ele conseguiu isso? Buscando o estado da arte. Claro que não foi ele quem fez, né? Ele buscou a ideia com um cara que é bioquímico e tal, que já ficou anos testando, mas a essência é essa, cara. Se você é empreendedor, empresário, você tem que achar essas pessoas, você tem que se conectar com elas, pesquisar antes, achar uma forma de fazer diferente, porque esse rompimento é onde vai dar o destaque para sua empresa, mas não é só pelo destaque, o destaque nem importa, falar a verdade. O que importa é que com esse rompimento você vai ficar mais eficaz. Ficando mais eficaz, você tem menos custos, sua margem sobe, o interesse no mercado fica maior, você cria mais valor e mais do que isso, você muda a forma de viver das pessoas, né? A gente tem o Elon Musk fazendo o foguete da ré. Daqui a um tempo vai levar o pessoal para Marte. Então, é uma forma, ele está alterando a forma que a gente vive, entende? O computador, quando o Steve Jobs inventou o MacBook, o Bill Gates inventou o computador, Microsoft, tal, tudo mais, o Windows, o sistema operacional como um todo.
Esses caras mudaram a forma que a gente interage. Quando o iPhone foi criado e o iPad, o Steve Jobs tinha na cabeça dele que, cara, existe alguma forma que as pessoas não precisam clicar em botãozinho no celular para discar. A pessoa pode simplesmente clicar na tela. Isso para a época era algo totalmente, meu Deus, como que alguém vai clicar na tela de uma coisa e vai ter acesso? E hoje em dia, cara, quem que aparece com um celular com um botão? Não existe, acabou. É tudo smartphone. Acabou essa de telefone. E também colocou funções. Hoje um celular praticamente é um computador de 15 anos atrás, até menos, de 10 anos atrás. Tipo assim, a galera roda joguinho, Free Fire, que não rodaria em computador de 15 anos atrás. Então, toda essa eficiência ela está acontecendo a todo momento. É que a gente não percebe. Mas a cada momento a vida está ficando, vamos dizer, mais simples, mais fácil. Porque a gente tem tudo mais próximo, tudo muito no conforto. E se você quer se destacar na sua empresa, com a sua empresa, você precisa buscar isso. Como que eu vou deixar a experiência do cliente ainda mais simples, uma coisa totalmente. Mas eu não estou dizendo, assim, quando eu falo isso, vem toda aquela questão de, melhore a área de membros, melhore, sei lá, melhore a experiência do cliente. Cara, isso é importante, com certeza, mas o que que vai ser a ideia que vai gerar a maior disrupção, sabe? Imagina, quando o Steve Jobs chegou na equipe dele e falou que ele ia montar um telefone sem botão. Tipo assim, a pessoa não imagina. Da mesma forma que o Elon Musk falou que vão ter carros elétricos que vão trabalhar de Uber para você enquanto você está fazendo outra atividade. Você imagina? Isso é uma coisa que fala, como assim? Mas o carro vai dirigir. Antes de ter carros que dirigiam sozinho, falava-se muito do carro que dirige sozinho e hoje já é uma realidade. Já tem carro que roda aí dirigindo sozinho. Então, para você romper, para você realmente fazer a diferença, você tem que buscar esse estado da arte, que é um termo que eu acho bem bonito, assim, estado da arte. Fala, porra, legal. E aonde que você vai achar isso? Cara, principalmente estudando química, bioquímica mais especificamente, que é um pouco mais profundo que a química, bioquímica e principalmente física quântica. Então você vai entender como funciona a física quântica. Eu estou nesse processo, lendo muito sobre isso, é extremamente curioso, porque a gente consegue entender a essência da essência. Com certeza tem coisas dentro do campo quântico, só que a gente ainda não consegue ter uma tecnologia para ver dentro do quântico. Mas basicamente a física quântica é uma loucura, assim. Se você for estudar, você vai ver que, cara, é uma loucura, é um mundo à parte. Só que é um mundo à parte que a gente vive. Então, teoricamente, tudo que a gente vive na física quântica é possível aplicar na vida real. E eu acredito de verdade, verdadeiramente, que vai ser possível o ser humano andar, por exemplo, na velocidade da luz. Só que a gente ainda não chegou nesse nível, mas vai ser possível. É tudo uma questão de evolução. Então, um dos negócios tá cada vez ficando mais claro essa importância de você buscar o estado da arte. Eu falo você, mas é um autoconselho também para mim. Cada vez buscar mais o estado da arte. Pô, trabalho com marketing digital, lançamento, perpétua. O que é o estado da arte disso daí? Cara, na minha visão, comportamento humano. Estudar como que os neurotransmissores agem quando uma pessoa vê tal coisa, tal anúncio. Tudo isso vai fazer total diferença para a pessoa depois realizar uma compra online. Ou então, para quem manja de funil de venda, como que eu monto um funil pegando o princípio de um funil de vendas, que é você fazer a pessoa passar por atração, consciência, atração, interesse, consciência, ação e tal. Daquela coisa. Como que eu faço a pessoa passar de uma forma diferente, sem essa coisa padrão do mercado, que é fazer lançamento, tipo, venha para um evento de 3 dias e tal, já está muito manjado. Como que eu faço algo diferente, mas que gere e que siga esses mesmos princípios de passar por esse funil de vendas? Então, fazendo essas perguntas que você vai achar o estado da arte aí do teu setor. E por isso que é muito importante o empreendedor, eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, que o empreendedor basicamente ele tem que ser um diretor de cinema. O empreendedor, na raiz, ele não pode, Beleza, no começo até tudo bem, mas depois de um tempo ele não pode ficar preso em fazer tarefa manual, em ter que gerir equipe. O empreendedor, ele tem que pensar no próximo passo, na próxima inovação, ele tem que estar ligado no mercado, tem que se conectar com pessoas
que estejam na área, que vão agregar. Então, esse para mim é o papel do empreendedor na sua essência. O empreendedor é o cara visionário, é o cara que vai pensar, pô, como que eu faço isso como que será essa área que eu faço daqui 10 anos? E aí você pega, você imagina como será e traz para a realidade. E aí você vai romper o teu mercado, entendeu? Então, basicamente, a essência é essa. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, mas, por exemplo, o diretor de cinema, ele não vai fazer tudo, ele vai dirigir aquilo. Mas o diretor é o cara que liga as pessoas, conecta os pontos. Ele tem a ideia, daí ele vai, ou ele mesmo escrever, ou vai passar a ideia para um roteirista. O roteirista vai dar ali a história, o diretor vai trazer os atores, vai contratar um cara para fazer a gravação, um cara para edição, iluminação, vai ligar todos esses pontos, vai dirigir o filme da forma que ele imaginou. Então você veja que tudo partiu de uma ideia e para essa ideia ele tirar do papel, ele teve que validar ela antes, pensar bem de que forma que seria, ele teve que deixar muito lúdico na cabeça dele. Então, o empresário, o empreendedor é a mesma coisa, ele tem que pensar naquela ideia que vai romper o que já existe para fazer diferente. Os grandes, bom, não, eu não vou falar, eu ia falar nesse vídeo, mas eu vou falar no próximo. Mas basicamente é isso. Busque o estado da arte da sua área. Busque fazer diferente. E a diferença, a inovação, vai trazer eficiência. Eficiência vai trazer destaque da sua empresa para o mercado. E mais do que isso, vai trazer mais margem para você. Com mais margem, você tem mais testes, você pode escalar mais, você pode. Cara,